Muito bom dia, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estamos aqui para a mensagem dessa manhã, a mensagem que faz parte do culto de adoração e louvor nesse primeiro dia da semana. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, cada um na sua casa, né? Mas em comunhão a uma tela de distância. Que bom estarmos aqui. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a verdade. Conhecerá a verdade e a verdade te libertará. Nós vemos que Deus tem nos proporcionado prevenções através da palavra para que a gente caminhe para a vida eterna. Vamos falar sobre isso hoje. Pedro, depois de passar pela prevenção de Jesus, ele falou com os israelitas firmemente, e sua palavra, ao final, quando eles perguntaram o que nós vamos fazer, ele diz o seguinte, em Atos 2, 37 a 41, Pedro já está agora prevenido, transformado. E olha o que ele diz. Atos 2, 37 a 41. Quando ouviram isso, tudo que Pedro tinha dito, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, ele advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 3.000 almas aceitando a Jesus. Esse é o Pedro transformado, depois da prevenção de Cristo na vida dele. Vamos falar sobre prevenção. E prevenção é o quê? Prevenção ela está dentro da nossa casa. Quem já não ouviu falar de prevenção, né? Porque prevenção é um conjunto de atividades e medidas que, feitas com antecipação, busca evitar um dano ou mal. É uma ação ou efeito de prevenir, agir por antecipação para melhoria. Deus nos previne para uma vida eterna. E é assim que vai ser. Quem já não passou pela prevenção de mãe em sua casa? Né? O que a mãe dizia? Leve a blusa, porque vai fazer frio. E não é que fazia frio mesmo? Né? Ou senão ela dizia, leve o guarda-chuva, porque vai chover. Quantas vezes a mãe nos falou isso, né? Não faça isso, porque não vai dar certo. Aquele copo no canto da mesa, ela falava, tire ele ali, que senão vai cair. E se ninguém tirasse, caía. O que a mãe tem, né? Toda a nossa vida nos prevenindo do mal, né? Que delícia que é isso. Agora o professor também nos preveniu nas escolas, né? Quando o professor dizia, essa matéria que estudamos hoje é a que vai cair na prova. Olha que prevenção boa, né? Ou senão quando ele falava, estude um pouco por dia, porque daí não vão acumular matérias. Que delícia, né? Essas prevenções de pessoas, né? De autoridades que passaram pelas nossas vidas e ainda passam, né? Que bom isso. A prevenção de doenças, né? Nunca se falou tanto sobre prevenção de doenças agora, né? Vacinas que estamos esperando ansiosamente pela vacina do coronavírus, né? Consultas, temos que passar pelos médicos, né? Contatos, né? Nunca se falou tanto, né? Prevenção de contatos. Agora estamos num distanciamento social, agora cada um confinado com sua família, aqueles que podem, né? Os que não podem vão sair usando máscara, se protegendo, né? Se resguardando para o mal maior não acontecer. Então, e a prevenção nos alimentos, né? Vamos nos alimentar com coisas boas que nos façam bem à saúde, né? Para a gente não ter um mal maior. Então, as prevenções estão na nossa vida, né? Agora, a primeira ideia de prevenção, ela começa com Deus, em Gênesis 2, de 15 a 16. Quando Deus, ele fala para o homem, depois de tudo criado, depois de tudo certo, tudo feito, ele fala, olha, de tudo isso aqui vocês podem se alimentar, menos dessa árvore aqui, vocês não comam dela, nem cheguem perto dela. E o homem vai e se alimenta dela, e dá para sua mulher. A mulher, né, se alimenta dela e dá para o seu marido, sendo que o homem recebeu essa ordem de não comer. Então, em Gênesis 2, 15 e 16, fala exatamente isso, o pecado entrando através da desobediência. Só que aí, Gênesis também, no capítulo 3, de 7 a 24, o homem peca e vai ter consequências, nós precisamos olhar para elas também. Porque Deus preveniu, falou para não fazer, fez, então a consequência vai acontecer. Como? Conforme a palavra de Deus. O homem vai morrer
E vai acontecer algumas coisas aí. A consequência da serpente, Deus vai falar que a serpente rastejará e comerá pó a vida dela inteira. A consequência da mulher diz que a mulher terá dores no parto e ficará submissa a seu marido, ao homem, né? Pela vida toda. A consequência do homem diz que ele vai ter que plantar. Agora vão ter abrolhos, vão ter espinhos no meio de toda a natureza de Deus e ele vai ter que agora plantar. Vai ter que agora plantar para colher, para comer. Então do seu suor ele vai trabalhar. E também diz que o homem morrerá. Isso para a humanidade. O homem morrerá porque veio do pó e para o pó voltará. A prevenção de Deus em relação a tudo isso diz que Deus cobre os pecados. E no versículo 20 do capítulo 3, antes de acabar essa consequência dada por Deus, o homem estava coberto com ramos de plantas e Deus cobre o homem com peles de animais. Nesse versículo vai mostrar exatamente o primeiro sangue derramado de um animal para a cobertura daquilo que o homem agora entendeu como pecado. O pecado vai ser coberto, só que não é do jeito do homem, é do jeito de Deus. E Deus faz vestimentas de peles para o homem. Se nós prestarmos atenção em quanta coisa tem que se chama cristofania, mostrando já o Cordeiro de Deus que iria morrer por mim e por você, né? E o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele vai pisar na terra para pisar na cabeça do inimigo. E o versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis vai falar exatamente isso, que Jesus Cristo vai pisar na cabeça do inimigo. Isso é a continuação da consequência da serpente, que ele vai falar que Jesus Cristo vai vencer e vai pisar na cabeça do inimigo. Bom, prevenções de pecado. Como que a gente faz a prevenção do pecado? Não tem outra maneira. Meditar na palavra de Deus, porque Deus é a palavra, disse Deus haja, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, então Deus é a palavra. E orar. Jesus Cristo nos dá agora o livre acesso para a gente orar e a nossa oração chegar ao trono de Deus. Então temos que meditar na palavra e orar. Falar com Deus através de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Jesus nos previne e porque ele também, o Filho de Deus, pisou na terra, se fez carne, habitou entre nós e ele é orador. Ele é o que ora, ele é o intercessor. E olha só o que ele fala para Pedro, né? Antes de Pedro falar tudo que ele falou lá e começar a pregar o evangelho, né? Jesus em Lucas 22, 31 a 34 diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Mas Jesus lhes disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. O Pedro, o humano Pedro, falando que iria para todo lugar com Jesus, e ele vai negar Jesus. Mas olha só, nessa passagem quanta informação tem. A intercessão de Jesus ela é preventiva. O verbo rogar de Jesus nessa mensagem está falando no passado. Roguei por ti, Pedro. Eu sabia que você ia passar por isso. E Jesus está rogando por nós antes de acontecer as coisas. Tenha fé nisso. Antes que Pedro negasse a Jesus, antes que o galo cantasse, antes que Pedro chorasse amargamente, o Senhor já havia orado por ele. O nosso intercessor Jesus Cristo. Jesus faz o mesmo conosco, por ser Deus e saber o que pode nos acontecer. Então temos que acreditar nisso. Existe um ditado popular que diz: melhor é prevenir do que remediar. E é mesmo, né? Então vamos nos prevenir. Jesus nos dá a prevenção através da sua palavra. Isso é importante. Porque é exatamente isso que Jesus faz com Pedro. Jesus não somente tomou uma atitude preventiva, eu, porém, roguei por ti, mas ele também faz uma previsão de restauração na vida de Pedro. Ele diz: quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Jesus sabia do potencial de Pedro, ele sabe do potencial meu e seu. Você, meu irmão e minha irmã, que cada um de nós sabe exatamente o momento em que nos convertemos a Jesus e quanto nós os negamos antes dessa conversão acontecer. Agora nós somos preparados a sermos usados por Deus, através de Jesus Cristo e da palavra de Deus. Então nessa passagem nós podemos nos beneficiar muito com a intercessão de Jesus.
Ele continua intercedendo por nós. Vamos valorizar a intercessão de Jesus. Nós precisamos valorizar mais a intercessão de Jesus por nós, muito mais. João 17:20 diz, não rogo somente por esses, Jesus falando com os discípulos, mas também por aqueles, nós, que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Em Hebreus 7:25 diz, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus, o nosso intercessor. Romanos 8:34 diz, quem nos condenará? É Jesus Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Intercede por nós. O Cristo continua intercedendo por nós. Valorize aquilo que Jesus já tem feito por você. Ele já tem te prevenido de diversas situações desastrosas. Situações que muitas vezes você nem imagina que está sendo livrado. Quantas vezes Jesus me livrou de situações que eu nem sabia que estavam ali na frente e Ele me desviou daquele caminho. Talvez por uma intercessão, no sentido de eu estar orando. Eu orei 5 minutinhos antes de sair de casa. Do que isso me livrou? Eu orei agora antes de fazer tal coisa. Do que isso me livrou? Jesus, o intercessor, nos ensinando a interceder por nós e pelas outras pessoas. Você consegue agradecer a Jesus pela demora ou pela resposta negativa que Ele possa estar lhe dando? Eu consigo agradecer quando Jesus me fala, não, isso não. Nós precisamos pensar nisso. Você consegue agradecer a Jesus pelo fato de Ele sempre ter o melhor para você, mesmo que aos seus olhos pareça não ser? Eu estou conseguindo, em meio a tudo isso que estamos passando, agradecer a Jesus exatamente porque Ele é o Salvador da minha vida? Eu estou conseguindo dar a dimensão exata do que Ele me deu, que é a salvação eterna, e que tudo isso aqui vai passar? É sobre isso que eu quero que nós pensemos, irmãos e irmãs, nessa manhã. O meu ouvido é o mais perto da minha boca. Quando eu preparo uma mensagem como essa, é para mim primeiro que eu estou pregando. E eu preciso prestar atenção na intercessão de Jesus e ser também mais intercessor pelas coisas. Acreditar na oração, porque isso é prevenção. E João 21:15-17, depois de Pedro já convertido, depois de Jesus ressurreto, ele vai dizer, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhes disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe, pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes o quanto eu te amo. Jesus lhes disse, apacenta as minhas ovelhas. Eu e vocês somos ressuscitados em Cristo Jesus através do batismo para apacentar as ovelhas que agora necessitam de nós. Nós precisamos continuar isso. Pedro, convertido a Jesus e não mais convencido de si mesmo, faz o que nós lemos no início da mensagem, em Atos 2:37-47. E ele faz aquela mensagem, ele leva as pessoas ao batismo e a igreja inicia, porque até o 47, até o versículo 47, vai ser dito exatamente o início da igreja, como viviam os irmãos em comunhão, depois daquela mensagem de Pedro. E que nós somos, sim, irmãos e irmãs. A prevenção, ela vai nos levar a um lugar. A prevenção e restauração, Jesus nos previne, assim como preveniu Pedro, para depois nos restaurar no futuro. A nossa prevenção, através da palavra de Deus, lendo, entendendo, acreditando, tendo fé, vai nos levar adiante para sermos missionários e missionárias, né, aqui na terra, né, diante de Deus e diante de sua palavra, para levarmos as pessoas à salvação. Aquilo que parecia ser um descrédito há 10 dias atrás na vida de Pedro, agora se transforma em confiança e ministério na vida dele. Então nós precisamos prestar atenção nisso, porque o mesmo acontece conosco quando nos submetemos à direção de Jesus para a nossa vida. E isso é muito importante, porque somos os Pedros
do século 21. Não se esqueçam disso. Somos transformados para levarmos a mensagem adiante. A conclusão disso tudo, irmãos e irmãs, é que Jesus não desiste de nós. Nunca desistiu e não vai desistir. Nós não podemos desistir de Jesus. Ele sempre rogou por nós e continuará rogando. Reconheçamos isso e descansemos no Senhor. Eu não sei como vocês estão aí, nós precisamos dar um jeito, ajudar as pessoas com alimento, que estão com falta, ajudar as pessoas com as necessidades agora, com tudo isso que estamos passando no nosso mundo inteiro, né? Agora, ajudar os próximos. Nós temos condições de fazer isso, né? Então nós podemos descansar no Senhor e agirmos, porque a ação é importante. As nossas lutas não são para nos deixar prostrados, não, de maneira alguma, mas são para que vejamos a vitória no Senhor Jesus Cristo. E isso é muito importante. Confiando em Jesus, teremos a nossa vida e ministério restaurados. Mas, para que isso ocorra, da mesma forma que Jesus intercede por nós agora, também temos que agir e entregar a nossa vida a Ele. Prevenção é para a vida eterna. A prevenção da palavra de Deus. Essa palavra que está aqui e essa palavra que está aí. A palavra de Deus nos previne, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos acreditar. E como que nós vamos fazer isso? Tudo já foi dado. Um dia aconteceu isso com você. Você ouviu, você creu, você arrependeu, você confessou, se batizou, aprendeu mais e mais e perseverou. Nós temos que levar as pessoas a fazer isso. A minha missão e a sua missão, meu irmão e minha irmã, é que isso aconteça na vida das pessoas. O ouvir, o crer, o arrepender, o confessar, o se batizar, aprender mais e mais, participando em koinonia, em comunhão na igreja e perseverar. E aí, a pergunta que fica nessa manhã é: o que falta para você que ainda não se converteu se achegar a Deus? O que falta para que você se previna do castigo eterno? Se relacione com Deus. Não espere mais. Venha para Jesus Cristo, o nosso Salvador eterno. Deixe Ele ser o seu universo. E você vai ver a diferença que faz. Obrigado, meu irmão e minha irmã. Estamos juntos na mesma convicção de perseverança. Estamos nos prevenindo aqui na terra para irmos para uma eternidade com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tenham um ótimo domingo. Amém.